filhos dela ficassem na creche do que ficassem com ela, mesmo ela não trabalhando, porque ela não tinha condições psicológicas para educar essas crianças. Então eu vejo que, cada vez mais, com a melhoria do sistema público de atendimento, com a melhoria das escolas, nós vamos conseguir ter uma sociedade melhor e nós vamos então reduzir essa questão da criminalidade, e não acho que vai ser esta lei que vai dar conta realmente. Nós temos um momento muito especial na nossa sociedade, onde a imprensa realmente coloca, vereador Alexandre, todos os casos que são colocados aí na mídia e que nos deixam muito entristecidos, até revoltados, de ver esses adolescentes cometendo crimes. Mas eu tenho certeza que a saída é pela educação, pela redução da pobreza no nosso país. E eu espero um dia viver para ver este novo Brasil, onde as pessoas poderão viver com mais tranquilidade, com mais paz e qualidade de vida. Nesse Dia Internacional da Educação, eu vejo que o Brasil tem grandes desafios. Tem caminhado bastante. Nós temos a aprovação do sistema brasileiro, né? Sistema federal aí de educação, e eu vejo que tem grandes desafios ainda para serem vencidos no Brasil. Eu espero que, dentre esses desafios, que seja eliminado essa história do jeitinho brasileiro. Isto tem um artigo do professor Rogério que mostra que esse jeitinho brasileiro está em todo lugar. E eu espero que, pela educação, a gente consiga vencer esse jeitinho brasileiro. Eu falo para os meus alunos, se vocês deixarem alguém cortar a fila, vocês estão compactuando com o jeitinho brasileiro. Porque ninguém é melhor do que você. Se você entrou na fila da merenda, você tem que esperar a sua vez. E todo mundo tem que esperar. Então, eu vejo que, além das questões de desigualdade social, criminalidade, esse famoso jeitinho brasileiro é o grande desafio, porque é daí que nasce a corrupção. É daí que nasce, não tem problema, é só um pouquinho. Não, a gente tem que ser intolerante com todas essas questões, e eu acredito que é pela educação que a gente vai resolver essa questão. Não poderia deixar de falar do Dia Mundial do Trabalhador, dia 1º de maio, sexta-feira agora. É um dia importante para a classe trabalhadora desse país e do mundo. Muita gente já viveu na escravidão, muita gente já morreu lutando por direitos melhores, por situações melhores de trabalho. Então esse dia é um dia especial, é um dia para a gente pensar sobre essa grande luta que já houve na história desse país e do mundo, que fortaleceu a classe operária, que hoje a classe agrícola, rural, né, tem a sua representação. A própria palavra lavoura vem do verbo labore no italiano, que é trabalhar, no inglês labor, Labor Day, Dia do Trabalhador. Então, eu acredito muito na força do trabalho, tenho colocado isso aqui desde que estou nessa casa. Então é um momento que a gente realmente tem que lembrar dessa luta, e que hoje a gente vê cada vez mais uma preocupação, né, dos movimentos sindicalistas, da própria classe que se junta para que as pessoas nunca mais passem por situações como escravidão e outras coisas. As pessoas têm que ser reconhecidas pelo seu trabalho. Tem aqui a luta da mulher, que ainda não tem um salário igual ao dos homens. Por mais que ela nas últimas décadas tenha evoluído, tenha ocupado posições importantes no mundo do trabalho, está provado estatisticamente, ela ainda não ganha como homem. Então é uma luta aí ainda a ser travada. Falando em trabalho,
temos a festa de São José Operário acontecendo, neste momento podemos ouvir aí o som, né? E é o padroeiro dos trabalhadores. A festa é uma realização da Paróquia de São José, em conjunto com a Cultura de Mairinque, com a Prefeitura Municipal, com a ETEC e outras entidades que estão fazendo aí uma bonita festa para os trabalhadores. Uma luta antiga nossa, que é a questão dos artistas de Mairinque da região. Então estão aí se apresentando os mairinquenses e artistas da região. Então vai até o dia 3 de maio, das 18 às 23 horas, todos estão convidados a participar da festa de São José Operário. Tivemos essa semana uma triste notícia, que foi a morte do ator Antônio Abujamra, aos 82 anos, de infarto, nessa terça-feira. E ele foi um grande provocador da sociedade brasileira. Um grande ator que, além de ter mostrado o seu trabalho como ator, ele também mostrou como filósofo. Ele questionou a moralidade, ele questionou uma série de coisas que a sociedade às vezes é falsa. Então eu confesso que, assistindo às entrevistas do Abujamra, às vezes eu sentia até medo daquele jeito de fazer as inquisições, as perguntas, né? Muito franco, muito direto. Então aqui, embora eu não tenha feito o documento, eu coloco aqui o pesar da classe artística em perder este grande ator e filósofo que sempre colocava em suas entrevistas: um dia tudo será memória, e concluía com uma frase que eu não vou repetir aqui, que era bem próprio dele, de provocador. Coloquei também na mídia a questão do dia 21 de abril, que nós tivemos aí o feriado do dia de Tiradentes. Muita gente aproveita o feriado, mas não para pensar no real significado daquele feriado. Eu, como professor, não posso deixar de lembrar as pessoas. Por que é que nós paramos o dia 21? Nós também temos que fazer uma reflexão sobre o que era a nossa sociedade e o que é hoje. Porque nós temos ainda muitos problemas e muitos desafios, mas nós não podemos nos esquecer de como foi o Brasil, como foi o processo de colonização e como foi a nossa história. A gente não pode deixar de lembrar da grande luta deste homem pelos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade. E a gente só vai conseguir isso se todos continuarem firmes nessa luta, porque a gente ainda tem muita desigualdade nesse país e no mundo. Hoje eu passei um filme para os meus alunos, chamado Quem Quer Ser um Milionário, e aparecem umas crianças na Índia, e eles ficaram todos assim: nossa, mas é assim mesmo lá, professor? Porque nós temos ainda muita desigualdade no mundo. Então a gente não pode deixar passar em branco uma data como essa e mostrar que o mundo só muda porque nós temos gente que tem ideologia, que tem ideias boas e querem colocar essas ideias em prática para melhorar o mundo. Coloquei também que no dia 21 nós temos aqui em Mairinque uma celebração especial, que foi o dia em que Mairinque perdeu Kiko e Chico, dois grandes músicos mairinquenses, e em 86 eles se foram, mas deixaram o seu legado. O Catavento fez história e nós temos o orgulho de dizer desses artistas mairinquenses que não estão mais entre nós. E para concluir, colocar aqui a questão da iluminação pública. Eu pude perceber algumas indicações e alguns requerimentos sobre a questão da iluminação pública, né? Nós não é mais a CPFL, então a população precisa entender que houve, né, que se passou para a prefeitura, e a prefeitura, por sua vez, através do processo licitatório, passou esse serviço para uma empresa terceirizada, a empresa Remo, que faz
essa manutenção da iluminação pública. O número é 0800 031 1514. E eles atendem até às 20 horas, até às 8 da noite. Uma vez que você fez a solicitação, o prazo é de 48 horas para que ela seja feita. Mas eu tenho conversado com munícipes que têm dito que em menos desse tempo está sendo feito, então, a manutenção dessas lâmpadas queimadas. Onde não existe, ou eu vi em algum requerimento ou indicação que foram roubados os fios, aí é um outro processo, mas se for somente a manutenção da lâmpada e da luminária, isso é feito pela empresa num prazo de até 48 horas. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Pois não, vereadora. Bem lembrado sobre a festa, ela está muito boa. Agora o Balacobaco, né? Está lá um grupo de Mairim. Clima da hora. Clima da hora? Aí eu vi no agenda. Ontem. Foi ontem. Então, são grupos e bandas aqui da região, como Vossa Excelência disse, é muito bom. Que a gente incentiva esse pessoal a continuar firme na música. Eu pedi uma parte para registrar mais uma vez o trabalho da associação que está se formando a mais, Amigos dos Autistas, que fizeram uma caminhada que saiu do Jardim Cruzeiro no domingo, veio até a Praça da Matriz, e a gente está sempre aprendendo. Eles foram muito felizes ao fazer esse folheto que eles distribuíram, que depois vai ser tema aí de um tema livre, e falar que muitas vezes a gente, nos eventos, utiliza som alto, e para o autista, a maioria dos autistas, isso dói muito. Eles não suportam esse tipo de som alto e tal. Então, o evento deles, a caminhada, ocorreu no último domingo. E eu deixo aqui a Simone, que é a que mais chega aqui nessa casa, falando do trabalho, eu deixo para ela o nosso parabéns e que ela tenha muita força nessa luta para que a Mais seja tão forte quanto a AMAS que tem em Sorocaba e outras que tem na região. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Parabéns a todos os trabalhadores. Agora vamos ouvir por 15 minutos o vereador Alexandre Peixinho. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqui presente, plateia presente, e eu vim fazer algumas pontuações aqui hoje. Primeiro, também o vereador professor Giovanni não está aqui, mas eu assistia muito aquele artista e ele era o Ravengar numa novela, e também lamento pela morte dele. Mas vamos voltar para a nossa realidade de Mairinque, esquecer as novelas e dizer o seguinte: por exemplo, o som alto. Neste exato momento está tendo aula aqui no Vilaça. Veja só a falta de organização, tá? E fora o som alto, foi aprovada uma lei aqui contra os meninos que usavam carro com som alto. É um absurdo esse som nessa altura, seja artista de Mairinque, seja artista do estado de São Paulo, seja artista do Brasil ou do exterior. Não tem o direito de invadir o trabalho, principalmente a aula, aqui no Vilaça. Como é que se assiste uma aula com essa falta de organização? Eu quero saber quem foi o organizador, que botou o acústico aqui, para dentro da escola. Nós não, porque é quarta-feira e depois para. Mas a aula é a semana inteira. As igrejas. Então veja bem, como é que fica a falta de organização dessa administração. Aí mostra, é a cara da administração. Festa e desorganização. Então, não podia deixar de fazer esse registro aqui, ó. Não é o Alexandre que está falando ou querendo. Aqui, ó. Está aqui, ó. Vocês estão ouvindo aí. Então, não podia deixar de fazer esse registro aqui.